Graças a Deus. Então vamos dar início à nossa introdução. Nós vamos abordar nessa segunda etapa de nossa aula, introdução ao estudo da teologia, sobre o que vejo como uma forma de tratamento necessário no que confere ao estudo da teologia bíblica pentecostal em seus objetivos. Então, devemos considerar isto por se tratar do fervor da teologia bíblica pentecostal construída dentro de uma única via de acesso, que simplesmente é as Sagradas Escrituras. Em se tratando desse fervor da teologia bíblica pentecostal, eu tomo emprestado aqui o texto de Romanos 12, versículo 11. Ali Paulo ele diz o seguinte: no zelo não sejais vagarosos, mas sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, todo estudante de teologia não deve ser uma pessoa demorada, vagarosa, mas precisa ser alguém fervoroso. Esse fervor implica no seu amor voltado pela palavra de Deus, ou para a palavra de Deus. Por isso, esse aprendizado ele é histórico e mantém o pensamento teológico dos reformadores quanto às doutrinas cardeais da fé cristã. Essa força motivadora, esse fervor de mergulhar profundo no conhecimento de Deus através da teologia, apegado à Bíblia Sagrada, é exatamente o que Paulo está dizendo. No zelo, não devemos ser vagarosos, mas sim fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Porque se pode servir a Deus através da teologia. Porquanto, essa teologia bíblica de modelo pentecostal, segundo Stanley Horton, veio a impedir o avanço das ideias liberais. Que ideias liberais? O que estamos a ver e ouvir nessa atualidade? Diversos tipos de coisas novas que estão chegando aí, muitas coisas que estão sendo manifestadas no meio dos cultos, causando confusão ao invés de edificação, diversas doutrinas que nunca saíram da boca de Jesus Cristo, que nunca saiu da boca dos apóstolos. Doutrina como reteté, unção do riso, cola do Espírito Santo, teologia da prosperidade, tudo isso são ideias liberais. Além de enfatizar a doutrina do Espírito Santo, a teologia bíblica pentecostal nunca havia recebido um tratamento justo nos tratados de teologia sobre pneumatologia. Existem alguns estudos teológicos que não se importa tanto com a pneumatologia, que é o estudo a respeito do Espírito Santo. Estudam tanto a respeito de Deus, de Jesus Cristo, mas não enfatizam tanto no que nós nos apegamos nessa matéria de teologia bíblica pentecostal. Então nós vamos entrar agora sobre a importância do estudo da teologia do ministério cristão. O estudo da teologia no ministério cristão. Os propósitos do estudo da teologia bíblica pentecostal e a importância do estudo da teologia no ministério cristão. São esses dois pilares que nós vamos avançar agora. Vamos lá. Teólogos pentecostais com propósitos muito bem focalizados, eles obtiveram avanços significativos e demonstraram que a erudição não anula o fervor espiritual da fé cristã. O que muitos pensam é que vai causar dificuldades para alguém expressar-se diante do público de uma forma fervorosa, se o tal se apegar ao estudo da teologia. Mas a teologia pentecostal, ela dá ênfase às experiências pessoais do cristão. Ela não despreza essa experiência pessoal dele com Deus. Porém, aquelas fundamentadas na palavra de Deus.
não são experiências estranhas ao que a Bíblia ensina. São experiências estreitamente associadas com a palavra de Deus. Os pentecostais resgataram a comunhão com o Cristo vivo. Esse Cristo ressuscitado, como nós encontramos nos tempos do Novo Testamento. Então, queridos, a batalha contra os liberais, o que eu disse agora há pouco, quanto às inovações teológicas, os avanços nos estudos sobre o Espírito Santo e os seus dons com as suas manifestações nos cultos e na vida pessoal de cada crente, são as principais contribuições do pentecostalismo na construção do pensamento teológico no século XX. Não houve de maneira alguma sequer uma atitude do desprezo a esse apego do estudo teológico bíblico pentecostal. Isso se processou, continuou, permanece ainda em nossos dias. Então, amados, nós estamos aqui vendo os propósitos do estudo da teologia bíblica pentecostal. Propósito, observe esse detalhe, porque não é nada lançado ao vento. Entendendo que a teologia pentecostal nada mais é do que uma confissão de fé declarada, testemunhada, publicada, evidenciada. E uma doutrina tão importante quanto as consideradas doutrinas clássicas do cristianismo. Nós não desprezamos, nós não descartamos o estudo das demais outras matérias dentro de teologia, além de pneumatologia, que é o estudo a respeito da obra e graça do Espírito Santo na vida da igreja. Nós avançamos em outras matérias, como, por exemplo, as doutrinas do pecado, doutrinas da justificação através da fé, através também da santificação, além da escatologia, entre diversas outras matérias estudadas pela teologia. E apesar de existirem muitas pessoas que não gostam de estudar teologia, de pensar teologicamente, pois enxergam sem interesse, sem utilidades ou sem valor espiritual e prático. E isso às vezes soa de uma forma estranha aos ouvidos de alguém que escuta que uma pessoa está estudando essa teologia para entender a palavra de Deus. Porquanto, amados, é importante notar, porém, que a teologia deve trazer um desafio ao coração e à mente e à consciência do cristão, porque a sã doutrina ela traz saúde espiritual. Nunca se ouve falar que a doutrina bíblica, o estudo da palavra de Deus, venha trazer qualquer tipo de deficiência na vida espiritual da pessoa com Deus, que a sua fé ela tenha problemas, que alguém entre em crise de suas convicções com Deus, porque está estudando matéria de teologia. Principalmente quando ela tem o instrumento de trabalho e de pesquisa, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então fica claro e evidente que a teologia ou doutrina é por natureza uma ciência, um estudo de Deus e de seu mundo. Esta ciência é tal como nós encontramos revelado nas Escrituras. Por isso que Cristo disse, conversando com o seu público-alvo naquele momento, em João capítulo 5, no versículo de número 29. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então nós procuramos esse testemunho autêntico da pessoa de Cristo Jesus, e extraímos exatamente daquilo que ele traz, daquilo que ele ensina, para poder entender o que esta palavra diz e qual aplicação ela tem. E tendo em vista que ciência é um arranjo sistemático, um arranjo lógico de fatos comprovados, ou seja, vindo a ser um tratado ou discurso racional acerca
de Deus. Ou seja, quem faz isto é consciente do que está estudando. É uma pessoa que se prepara a ter uma vida cristã consciente, a oferecer um culto a Deus racional, não vai entrar no estado de delírio, de loucura, porque não se pode confundir loucura da pregação com a loucura de alguns crentes. Nós temos que entender que a palavra nos ensina que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então aprove a Deus ter nos salvado pela loucura da pregação e não pela loucura dos crentes. Agora preste bem atenção. A teologia ou doutrina assim descrever-se-á como a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o mundo. Então esse conhecimento de Deus, ele tanto é encontrado pelo que nós encontramos escrito na Bíblia, esse conhecimento de Deus tanto é refletido pelo que a natureza revela do que ele fez, e esse conhecimento de Deus, juntando a isso, o próprio Jesus Cristo nos revela a pessoa de Deus, e juntando tudo isso, nós temos a nossa experiência com ele, a partir do conhecimento experimental que nós alcançamos nas Escrituras. Na verdade, o pentecostalismo é um movimento legitimado na Bíblia e que historicamente não se restringiu à igreja primitiva. Não é um movimento que começa ali e ali mesmo se encerra. É um movimento dinâmico, o pentecostalismo. Ele não se encerra com circunstâncias de perseguições, não se encerrou com morte dos heróis da fé, mas foi dado prosseguimento na prática multiplicadora de estar multiplicando discípulos. Então continua sendo esse o papel da igreja nessa atualidade. Vocês que estão estudando teologia precisam ser pessoas multiplicadoras, influenciando outros a aprenderem um pouco mais, de sair do pouco que tem para avançar para muito mais. Não é, portanto, um modismo sueco, o movimento pentecostal, um modismo sueco ou norte-americano. Não. No Brasil, o movimento pentecostal se propagou em todos os estados do país. Tornou conhecido e notório em diversas partes do Brasil esse conhecimento do movimento pentecostal. Então, desde cedo, seus líderes se preocuparam em investir no ensino das Sagradas Escrituras. E nessa época, alguns nomes se tornaram conhecidos, como, por exemplo, Gunnar Wingre, Frida Wingre, a sua esposa, também Samuel Nistrom, Niels Kastenberg, Otto Nelson, Nils Nelson, Joel Carlson, Eric Begsten, Orlando Boyer, Lawrence Olson, John Peters, Peter Colenda, João Colenda, Ruth Doris Lemos e uma série de outros homens que foram bastante significativos, que foram referenciais, permanecem sendo, a partir dos escritos que esses homens deixaram para a nossa análise, estudo, crescimento e edificação. Eles usaram todos os recursos possíveis e disponíveis com jornais, por exemplo, Boa Semente, O Som Alegre, o jornal Mensageiro da Paz, que até hoje permanece, folhetos, hinos, livros, para compartilhar com os novos convertidos aquilo que eles criam, que eles acreditaram, a partir do que a Bíblia revela e do que eles alcançaram na prática diária de sua teologia, a praticidade da teologia. Então, amigos, esse conceito de teologia, ele se expressa de modo mais claro e plausível, em medida máxima,
se Deus é tomado como verdadeiro e abrangente objetivo da teologia. Então, quando nós consideramos esta verdade, que Deus ele é o maior objetivo proposital de estudo da teologia, nós teremos uma teologia plausível, uma teologia sadia, e Deus ele é o ponto de referência de todos os temas da teologia, de todos. Teologia não é um produto da imaginação humana. Aquela pessoa que dorme quando o dia amanhece o dia, ele tem uma nova ideia. E aí ele começa a desenvolver essa ideia e sobe no púlpito e coloca para o povo que descobriu uma novidade, que está trazendo uma coisa nova para o povo. Não é bem assim. O ponto basilar de uma teologia sustentável, permanente, que funciona, que tem resultado e que torna sadia as pessoas que estudam, é aquela extraída da própria Bíblia. Então, Deus, por parte das criaturas, não poderia ser um saber prático, e sim somente um saber teórico. Então, amados, o conceito de teologia se expressa de modo mais claro e é plausível em medida máxima se Deus é tomado como verdadeiro e abrangente objetivo da teologia. Então, Deus é o ponto de referência de todos os temas. E, como eu disse, não é imaginação de ninguém. E aí, a realidade é que, embora se tenha à disposição de uma sólida teologia pentecostal, muitos desprezam o seu estudo. Infelizmente, esse desinteresse é praticado não só pelos opositores do pentecostalismo, como também por boa parte dos próprios pentecostais. Existem pessoas que evitam, acima de tudo, qualquer natureza de relacionamento com o estudo teológico. Existem aquelas pessoas que não são da Assembleia de Deus, mas de uma outra denominação, os quais não mostram interesse nenhum em aprender o que nós estamos estudando. E como eu disse, existem pessoas com interesse desinteressado de estudar a teologia que nós estamos apresentando. Isso até no nosso meio existem pessoas ditas membros da Assembleia de Deus que não quer sequer dar um passo em estudar teologia que possa levá-lo a entender a palavra de Deus. E dessa forma, os pilares da teologia pentecostal, pouco a pouco, foram sistematizando. Atualmente existe uma vastidão de obras acadêmicas abordando de forma honesta a teologia pentecostal. Muito bem. Então, a teologia pentecostal ela é centrada nas Sagradas Escrituras. Levamos a sério, queridos, o ensino bíblico no que diz respeito às verdades centrais da fé. Por exemplo, Gunnar Wingre, ele já recitava desde cedo, ele dizia: buscai a verdade, porque se conhecerdes a verdade, ela vos libertará. Buscai a verdade. A verdade tão buscada e tão almejada é exatamente a que a teologia encontrou. A teologia pentecostal era dá forte ênfase à soteriologia, porque a soteriologia é a disciplina que estuda a respeito da salvação. A pneumatologia, ela vai estudar a obra do Espírito Santo. E a escatologia vai estudar os eventos futuros que a Bíblia nos apresenta desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento e de outras cruciais para os crentes primitivos. Então, Gunnar Wingre, ele deixa claro essa preocupação com o ensino teológico quando ele diz: em O Som Alegre, anunciaremos as promessas gloriosas incluídas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação completa e perfeita de todos os pecadores e tudo o que pertence à nova vida do cristão. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais
e a próxima e gloriosa vinda do Senhor. É com os pés no chão, com o coração apegado à palavra e a mente voltada para cima, aguardando Jesus Cristo voltar a qualquer momento. Não é uma vida alheia ao conhecimento. Então é preciso deixar claro que essas doutrinas são importantes no contexto pentecostal, mas não diminuem o valor das demais doutrinas cristãs. E qualquer teologia que não estiver centrada nas Sagradas Escrituras, ela estará à disposição do maligno para prejudicar o cristianismo. E esse problema, ele não é novo. Ele foi detectado e encontrado pelos apóstolos nos dias da igreja primitiva. Existia os gnósticos, aquele movimento que era um contrário que Cristo tenha surgido em carne. Eles diziam que Cristo não deveria ter vindo em carne. Cristo, ele era um espírito vagante, segundo a concepção dos gnósticos. Porque, segundo eles, a carne era má e Cristo não poderia ter vindo na carne. Mas João, ele rebate dizendo: mas todo aquele que diz que Cristo não veio em carne é do maligno, é anticristo. Então, no caso do pentecostalismo, qualquer pessoa pode constatar que sua teologia tem raízes profundas na Bíblia. Não é desarraigado, não há nada solto, mas é tudo fundamentado na palavra de Deus. Nela, Deus é descrito como aquele que atuou no passado, aquele que agiu e operou no passado, como o próprio profeta Isaías diz no capítulo 43 e versículo 13, está escrito ali o texto, diz o seguinte: Deus fala: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que escape das minhas mãos, porque agindo eu, quem o impedirá? Então ele fala que antes que houvesse dia, Deus é antes do próprio tempo, Deus é durante o tempo, e Deus continua sendo no meio da eternidade. E cremos que Deus continua operando de forma maravilhosa na vida daqueles que creem conforme prometeu Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, quando Cristo disse que estes sinais seguirão ou acompanharão os que creem. Ele diz que no nome dele expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano lhe causará. Então, nós não temos que entrar pela precipitação de sair por aí pegando cobra, de sair por aí tomando veneno, tentando a vontade de Deus. Não é para esse tipo de espetáculo que o Senhor nos convidou, mas o Senhor está falando de situações, de momentos circunstanciais. E existe um mito circulando de que o pentecostalismo, ele põe a experiência pessoal acima das Escrituras. E como que estivéssemos desprezando a legitimidade da Bíblia e passando a se contentar apenas com o experiencialismo. E isso não é verdade. A Bíblia é a principal regra de fé da teologia pentecostal. A palavra de Deus é o fundamento que nós temos para pregar e para levar a mensagem ao público que nós estamos diante deles. Muito bem, nós vamos ver agora a importância, não só a importância, mas também a necessidade do estudo da teologia no ministério cristão. Tanto a importância quanto a necessidade. A nossa imersão, o nosso mergulho na aula de hoje é dentro dessas duas perspectivas que eu estou expondo aqui. E esta segunda, a importância que é a valorização e a necessidade do estudo da teologia no ministério cristão, no andar do crente. Bom, essa teologia pentecostal, ela encara
de maneira séria a prática daquilo que professa. Porque não adianta o que nós falamos se resumir apenas em discurso. Se isso não entrar para o campo da praticidade, se isso não entrar para o relacionamento interpessoal com outras pessoas. Não estou dizendo que os teólogos que não são pentecostais, eles não pratiquem aquilo que professam. O que quero dizer é que quando se trata de praticidade, a teologia pentecostal se destaca notavelmente. Por que se destaca? Porque a convicção naquilo que nós aprendemos a partir da Escritura será logo em seguida uma reafirmação de Cristo Jesus, como sucedeu no ministério terreno de Cristo. Toda a teologia de Cristo, ela se fundamentou na prática. Jesus Cristo levou os discípulos à prática daquilo que ele estava ensinando. Jesus Cristo, ele não pegou aqueles homens no estado em que se encontravam e mandou eles a fazer a obra. Como muitos pensam por aí. Que Deus, ele pega qualquer pessoa do jeito que ele está e da maneira como ele está, o Senhor já vai usando a pessoa. Não é bem assim. O próprio Jesus Cristo, ele escolheu dentre uma multidão 12 homens. E aqueles 12 homens, Jesus Cristo preparou aquelas pessoas, treinou eles, discipulou eles. Depois que Cristo viu que todos estavam qualificados para entrarem no campo de ação, ele mandou aqueles 70 homens fazer a obra. E quando eles voltaram satisfeitos, felizes, e a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 19, capítulo 20, que quando eles voltam, alegres, eles dizem: Senhor, os demônios se submetem ao teu nome. Nós oramos por enfermos, eles foram curados. Cristo disse: eu vi Satanás descendo como um raio. Não vos alegreis por causa destas coisas. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, observe um detalhe. Cristo está nos convidando a entender que o nosso contentamento não é tão somente voltado a questões da experiência daquilo que Ele faz em nossa vida, mas também de ter uma vida de compromisso com o céu, vida de santidade, como a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. E um verdadeiro teólogo, ele cuida em ter uma vida de santificação. Então ouça bem, embora os pentecostais não priorizem as experiências pessoais em detrimento da centralidade da palavra de Deus, porque alguns querem ter experiência espiritual sem que a Bíblia diga alguma coisa. Para os tais, a Bíblia não tem condição de responder à experiência que alguém tem. Por isso ninguém pode julgar, é o que pensam alguns. Ninguém pode dizer se algo está certo ou está errado, porque é uma experiência que a pessoa tem. Concordamos que todos nós temos a nossa experiência com Deus, mas quando ela vai muito mais além do que aquilo que a Bíblia diz, é momento de se ter o cuidado e de perceber por onde está caminhando o perigo da vida das pessoas. Uma igreja que está alicerçada numa teologia morta, também jamais terá membros espiritualmente saudáveis. Quando estudamos os basilares da fé pentecostal, e quando nós procuramos praticar aquilo que aprendemos, ficamos entusiasmados com os resultados. Eles logo vêm, eles logo aparecem. João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 27, ele disse: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não
lhe for dado. Mas esse céu é exatamente de onde veio o Consolador, de onde veio o Espírito Santo. Não é qualquer dimensão do céu. Muitos cristãos têm medo de estudar teologia por pensar que não existe conexão entre teologia e prática. Como se fosse entrando no mundo da fantasia. Ora, isto não é verdade. Por outro lado, as pessoas que creem assim formularam esse conceito através do contato com alguma teologia que atrofia a vida espiritual. Uma teologia sem o Espírito de Deus é fraca, é anêmica, é morta, é falida. Todos quanto a estudam tornam-se pessoas mortas. Elas não têm vida em si mesma, de maneira nenhuma. É por isso que Jesus, no capítulo 6 de João, ele disse, no versículo 61 em diante, Cristo disse: a carne para nada presta, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, queridos, por causa de um olhar pelo avesso, de um entendimento completamente distante daquilo que a teologia ensina, que preza pelas Escrituras, tem surgido muitas frases como: se você fizer teologia, vai se tornar um cético. Se você fizer teologia, vai apagar o fogo do Espírito Santo. E você não vai ter vida. Existem líderes de igreja que chegam a dizer para o membro que está sedento de aprender o que a Bíblia ensina, a partir da teologia, que vai até a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, estuda a cultura cristã. Aquele líder diz assim: olha, não vai estudar não. Ainda não é chegada a hora. Não chegou o tempo para isso. Você não precisa estudar teologia não. Sabe o que é isso? É o medo, pensando que aquela pessoa vai atrapalhar a vida do pastor. Aquela pessoa vai ajudar o pastor, vai somar junto com ele. Porque um teólogo que não tem humildade, ele é um problema procurando onde acontecer. E eu tenho dito que a humildade é uma escada que, quando nós descemos, nós chegamos às alturas. Então, queridos, aí alguém chega e fala, olha, soprando no ouvido do crente que quer estudar, e diz assim: quem faz teologia esfria, a letra mata. São comuns no meio evangélico ouvir isso. Muitos dizem que teologia é do diabo. Nós já entregamos tanta coisa para o diabo, irmãos. Já foi entregue a televisão para o diabo, a televisão era do diabo. A televisão era do diabo no passado. O rádio, aquele tempo do rádio de mesa, né? O rádio é do diabo, é do demônio. E já chega, aí chegamos atrasados. Hoje em dia tem denominações que tem aí a televisão sendo um canal de bênção para muita gente, e deveríamos conquistar muito mais o espaço brasileiro e quem sabe de países lá fora, se os lá atrás não tivessem dito que a televisão é coisa do diabo. A televisão é simplesmente um objeto inanimado. A televisão, ela tem serventia para tudo. Vai depender de que modo, de que maneira nós vamos usar. Por exemplo, agora nesta aula, essa televisão que está transmitindo esta aula está a serviço do reino de Deus. Então, amados, qualquer teologia que resulte em algo danoso à fé cristã deve ser descartada e deve ser repudiada, porque não estará contribuindo saudavelmente para o Evangelho de Cristo. Não vai estar. Aquela teologia do pula-pula, aquela teologia do roda-roda, essa teologia, ela não vai melhorar em nada. Não tem condições de melhorar a vida de ninguém. Não tem como. Então, não é fé na fé,
é fé na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, o texto diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é lições de aprendizados de criadagens, mas é lição do aprendizado daquilo que uma vez foi inspirado por Deus e está disponível na Escritura para o nosso aprendizado. É de se esperar que uma teologia autenticamente bíblica, ela deva produzir frutos abundantes. A ponto de eu mesmo concordar com Elienay Cabral, que pontua, quando ele pontua que não haverá boa e frutífera teologia sem uma boa espiritualidade. Quando se separa a teologia e a prata, quando nós a tratamos apenas como uma ciência religiosa, nada pode produzir de conhecimento real de Deus. Nada. Porque a teologia não pode perder o seu sentido original, que define-se como o conhecimento sapiencial, o conhecimento sábio e pessoal da revelação divina. E aí Elienay continua dizendo: devemos resgatar a teologia e trazê-la de volta para a vida da igreja. Não é expulsá-la de porta de dentro para fora. Não. Temos que redescobrir a finalidade da teologia na relação espiritual do crente. E para isto precisamos zelar e preservar a ligação íntima entre teologia e espiritualidade. Lembre-se, vocês estão vendo agora uma introdução ao estudo da teologia, sem nunca menosprezar a palavra de Deus, sem nunca menosprezar a comunhão com o Senhor através da oração. Até um sermão que você vai pregar, você prepara ele lendo, estudando a Bíblia, apresentando a Deus em oração, regando com lágrimas. A sua mensagem deve estar no seu coração, e o seu coração na mensagem. Um artigo intitulado Prioridades e Doutrinas Pentecostais. Thomas Zimmermann nos apresenta alguns princípios que norteiam a vida de um pentecostal. Eu estarei reproduzindo aqui o raciocínio dele logo a seguir. Veja bem. Primeiro, Thomas, ele diz que os pentecostais mantêm um ponto de vista elevado das Escrituras. Um ponto de vista elevado das Escrituras. Não é um ponto de vista pessoal, mas é o que é alavancado da Escritura. Como eu sempre digo, quando nós temos um ponto de vista, Deus tem a vista do ponto. Segundo ponto focal. O pentecostalismo é parte importante da ortodoxia teológica. É ponto importante. Essa ortodoxia, ela tem um papel de colocar em ordem e com decência a doutrina sadia da Bíblia. Terceiro, os pentecostais honram o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma proporção, igualmente, na mesma medida. Não há um diferencial, como quem diz tratar com diferença do Espírito Santo e tratar com uma outra diferença Deus, Pai. Não. Quarto, os pentecostais encaram seriamente a grande comissão. Nós não somos um povo estático, nós não somos um povo parado. Os pentecostais, eles cuidam seriamente na prática da evangelização, na prática de missões, do discipulado, de preparar pessoas. Nós temos a escola bíblica dominical, que acontece ao longo de todo o ano. Existem todo um tratado teológico a cada trimestre, durante todo o ano. Todas as doutrinas
analisadas e estudadas ali, faz bem para o crescimento de cada crente. Os grandes pregadores pentecostais, eles nascem a partir do assentar na cadeira e do banco de uma escola bíblica dominical. Eles estão surgindo dali. Aqueles que estão ali participando dos cultos de doutrina que acontecem todas as semanas na igreja onde ele congrega. Os pentecostais, número 5, os pentecostais procuram corresponder ao Espírito Santo em adoração a Deus. Eles procuram sintonizar isto em um clima agradável. Como eu disse lá atrás, conscientes do que estão fazendo e do que está acontecendo no culto. 6, o pentecostalismo mantém, por vezes, um espírito de cooperação com organizações evangélicas. Não é aquela ideia, irmão, eu não sei o que vou fazer hoje, mas o Espírito Santo vai dizer como é que a gente vai fazer. Existem coisas que o Espírito Santo não vai dizer o que tem que fazer. Você mesmo vai fazer, você já sabe o que deve fazer. Você já sabe o que deve fazer. Organizar um evento não é falta de dependência do Espírito de Deus. Organizar alguma coisa. Não. Você pode estar orando antes, apresentando a Deus as prioridades daquilo que você vai fazer, daquilo que a igreja vai fazer, ora ao Senhor e em seguida entra no campo da praticidade, da prática daquilo que faz. Poderemos combater também, amados, as heresias com mais prioridade, quando nós consideramos o estudo teológico como algo necessário para a vida cristã. Porque muita coisa tem sido vendida na praça usando-se o termo pentecostal. Alguns crentes associam a teologia pentecostal à ignorância bíblica. Existem esse tipo de pensamento e que não é o que nós pensamos. Nossa teologia é vista como rasa, é vista como irrelevante e, em casos mais graves, como um modismo teológico. Essas inverdades precisam cair por terra e dependerá muito tanto de mim quanto de você que está estudando a teologia em seu conhecimento experimental. Porque, infelizmente, tais críticas são feitas por dois grupos de pessoas. Primeiro, as que desconhecem a teologia pentecostal e as que conhecem, porém insistem em deturpá-la. Esses dois níveis de pessoas. E aí, atualmente, os ataques procedem mais intensamente por meio das redes sociais. Você, às vezes, vai no YouTube, vai no Facebook. Os opositores do pentecostalismo se utilizam de páginas do Facebook, canais no YouTube, para zombar, distorcer e ridicularizar nossa fé. Somos muitas vezes confundidos com neopentecostais. Nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais clássicos, que estuda a doutrina da justificação, doutrina da graça, dentre outras doutrinas, da regeneração, do novo nascimento, enfim. E aí, o que acontece? Já tenho visto vídeos de pregadora pregando no culto, pregadores pregando no culto também, mandando as pessoas ficarem uma de frente para a outra, levantar as mãos e tocar as mãos uma na outra. E aí alguém dá uma palavra de ordem e começa a dizer que essa pessoa de cá, ela vai passar unção para as mãos do outro que está do outro lado, e o que está do lado de lá passa unção para o lado de cá. E vira aquela confusão no meio do culto, pessoas agarradas, pulando, agarradas na mão uma da outra. Interessante, amados, é que no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele ia dando dons a cada
cada um segundo o que o Espírito Santo desejava ou queria que eles recebessem. Você não encontra registrado em Atos dos Apóstolos o que nós estamos vendo nessa atualidade. A pessoa abre a Bíblia, fecha ela e aí pronto. Começa a responsabilizar o Espírito Santo de práticas tão somente emocionais. Além disso, o liberalismo, a teologia da prosperidade e o sincretismo teológico são males que precisam ser combatidos. Esse liberalismo, eu quero voltar mais uma vez a tratar desta questão. O liberalismo. Não se pode confundir liberdade. Alguém vai até pegar o texto de Paulo escrito aos Romanos, ou escrito aos Gálatas, dizendo que o Senhor nos chamou para a liberdade. Aí quando alguém levanta uma reclamação sobre o que está acontecendo, como aconteceu em 1920, Daniel Berg, ele teve que ir a um culto, e quando chegou ali, ele viu um profeta numa igreja supostamente pentecostal, e ele convidou as pessoas para fazer a chamada dança espiritual. E as pessoas deitavam pelo chão, levantavam, e naquele momento ele questionou aquele culto e reclamou do que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? O suposto profeta mandou o missionário se retirar da igreja, e ele viu uma reação tão mal educada, com tanta falta de discernimento e de conhecimento bíblico teológico daquelas pessoas. E também quero aqui dizer que Daniel Berg, que Gunnar Wingre não eram analfabetos bíblicos, não eram semi-analfabetos, eles eram pessoas preparadas, pessoas com formações teológicas, pessoas de um profundo conhecimento da palavra de Deus. Então, essa teologia da prosperidade também, que vem entrando no ambiente de cultos das igrejas, até mesmo igrejas pentecostais, estão se neopentecostalizando. Neopentecostalizando. Como que o evangelho fosse um produto de mercado. Como se o evangelho fosse um negócio, um empreendimento humano. Não, o evangelho é as boas novas que revela Cristo. Muito você vai encontrar do que ensina a respeito da prosperidade no Antigo Testamento. Mas o que é que nós encontramos no Novo Testamento? É Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vai encontrar com precisão um ensino teológico por Cristo e pelos apóstolos quanto à teologia da prosperidade. Você não vai encontrar. O sincretismo teológico pega um pouco de teologia da confissão positiva, um pouco dali, um pouco dacolá, e mistura tudo. São males que nós precisamos combater. As heresias são ferramentas malignas, produzidas para minar as raízes do evangelho. Se a raiz for atingida, a queda será inevitável. É por isso que muitas igrejas estão mortas espiritualmente, trocaram o bom perfume de Cristo por doutrinas estranhas que não trazem edificação. Está igual a igreja de Éfeso, com Cristo do lado de fora, batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Não estamos imunes aos falsos ensinos. Contudo, queridos, devemos estar preparados para combatê-lo. O passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Nós temos que nos posicionar como verdadeiros defensores do Evangelho, amantes da palavra de Deus. E aqui eu quero concluir dizendo que durante muito tempo os pentecostais foram taxados de analfabetos em questões de conhecimento bíblico. Mas eu quero aqui trazer uma notícia. O século 21, ele será sacudido por meio da boca e de mentes de teólogos pentecostais, apegados à Escritura. A realidade desse entendimento passou, de que nós não temos nada de conhecimento. Me parece que o estereótipo ainda continua
na mente de alguém que não conhece o que acontece por dentro. E para reverter esse quadro, é urgente que estejamos preparados para desmascarar a mentira e expor a verdade. No Brasil, o movimento pentecostal cresceu e gerou muitos frutos, e continua crescendo. E vamos crescer de forma saudável. A igreja, que é o corpo de Cristo, não pode ser um corpo inchado, que está engordando porque está inchado, mas um corpo saudável, que cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Entretanto, nas últimas décadas, temos sentido um declínio espiritual alarmante. A chama não pode apagar. É preciso voltar às origens, abandonar os falsos ensinos e propagar a nossa herança pentecostal. Por esta razão, dizemos a vocês: quem ler sabe mais, pensa melhor, compara ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, aumenta sua compreensão, melhora o vocabulário, tem mais chances, absorve experiências, sabe o que está acontecendo, resolve melhor seus problemas. E aqui eu encerro citando o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, quando ele diz: tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que a sua esperança seja sempre renovada à luz da palavra de Deus. Seja tu, porém, um teólogo fervoroso, cheio do Espírito Santo, mas que não abra mão da sã doutrina, a saber que o hábito de ler torna alguém completo para as multidões. O hábito de escrever em uma pessoa precisa e exata para o seu público desejado e o seu público-alvo. Então, queridos, muito obrigado pelo carinho da atenção. E agora nós estaremos aqui disponíveis às perguntas e às respostas que você desejar fazer nesse exato momento. Tá bom? Então, vocês mandam para o pastor Adilto Cruz e ele vai enviar para mim. Passo para o tutor da sua sala, ele passa para o pastor Adilto e ele devolve para mim e vamos aqui ver o que a gente pode responder, tá bom? Qualquer dúvida, vamos voltar. Eu não sei se vocês acompanharam em que momento eu parei, né? Mas só em síntese, só resumindo, o sensacionalismo é o que dá prioridade a questões das sensações, saindo dos limites, e essas sensações elas não estão exatamente associada com conhecimento bíblico, com conhecimento experimental da palavra de Deus. Aí corre um risco de ser confundido. Então, para evitar de ser um sensacionista, é necessário ter equilíbrio, ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, como eu disse, cultivar o fruto do Espírito de Deus, mansidão, temperança, domínio próprio. Outro sim. Foi perguntado se os cessacionistas, aqueles que têm a ideia de que os dons espirituais cessaram com a morte dos apóstolos, essas pessoas que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, se as mesmas, elas poderão ser salvas ou não. Veja bem, primeiro é preciso entender que dons espirituais não salva ninguém. Os dons espirituais é tão somente o uso correto e o meio adequado de Cristo Jesus dinamizar a igreja no seu trabalho de evangelização e de missão na terra. Ora, se tal pessoa ela chegar a ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, aí já é uma outra história. Aí sim a salvação dela está em risco. Se ela blasfema contra o Espírito Santo, a vida dela está em risco. Agora, se nela não há preocupação nenhuma de buscar os dons espirituais, é simplesmente uma falta que fará na vida dessa pessoa, de não viver exatamente aquilo que a graça de Deus está dispensando em abundância. Tá bom?
Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui. Vamos lá. Tem uma de 50 segundos aqui. É de quem? Não acreditar nos dons espirituais nos dias atuais pode ser considerado uma heresia? Bom, o que é heresia? Heresia é desvio doutrinário, não é? Desvio. Veja bem, quando há um desvio de convicção na atualidade dos dons espirituais, não significa que aquela pessoa não acredite em outros dons, porque ele acredita no dom de presidir, ele acredita no dom de exortar, ele acredita em uma série de outros dons, mas ele não acredita no falar em línguas. Ele não acredita que Deus usa alguém em profecia. Ele não acredita que no discernimento do Espírito, mas ele acredita no dom da sabedoria. Ele acredita no dom do conhecimento. Não é todos os dons que os cessacionistas não acreditam. O mais que eles não acreditam é o dom do falar em língua e o de profetizar. Porque tem acontecido, irmão Bruno, muita banalidade. Então, o movimento pentecostal, a teologia pentecostal está vindo para corrigir isso, certo? Para consertar isto, tá bom? Então, não significa que ele esteja abandonando os demais outros dons espirituais. São alguns que essa pessoa não acredita, viu? Então, isso não quer dizer que essa pessoa ela vá perder o céu ou que seja de fato um problema. Só tem um problema que eu disse agora há pouco. Ela perde a oportunidade de viver essa experiência com Deus, tá? Então, pessoal, nós agradecemos a atenção de todos vocês. Caso tenha alguma curiosidade, fique à vontade, né? Estamos aqui à disposição. Caso contrário, nós vamos prosseguir, tendo em vista que temos algumas considerações a fazer aqui, tá bom? Amém? Bom, eu quero só adiantar e prestar algumas informações. Dizer a vocês que a segunda tarefa em sala de aula, no polo, após a aula telepresencial, ela encerra dia 2 desse mês de abril, sim, às 23 horas e 59 minutos. Ela já está aberta, já está disponível a partir de agora, tá? Fazer em classe, tá bom? E a aula em casa, aula 3, ela encerra dia 9/4/2019, tá bom? Dia 9 desse mês de abril ela encerra. A terceira aula presencial, aberta dia 8, viu? Perdão, a aula telepresencial, a terceira aula telepresencial, ela será aberta dia 8 de abril. Ela vai fechar dia 16. Então, vocês têm muito tempo para estudar, para se preparar, tá bom? Eu desejo sucesso para vocês, tá bom? Aí você procura agora o seu tutor, a equipe de 2 ou 3 pessoas para fazer atividade em classe, tá bom? Então eu quero agradecer aqui a todos os alunos, a todos vocês, e dizer para vocês, meus nobres e estimados alunos, tanto de Recursolândia quanto de Taquaruçu e Augustinópolis, sejam cada um de vocês motivados por todos os propósitos que Deus tem em sua palavra.
e dizer que vocês, à medida que forem se preparando, se tornarão depois um instrumento de fácil manejo nas mãos de Deus. Faça a diferença, marque a sua época e faça história. Deixa Deus trabalhar profundamente no seu coração. Não resista à graça do Senhor, tá bom? Parabenizar também as tutoras que estão aí à frente dos trabalhos em Recursolândia, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. A irmã Socorro, a irmã Mariane, lá em Taquaruçu, a irmã Késia, e também lá em Augustinópolis nós temos a irmã Neuzilene e Aldair. Que Deus abençoe todos vocês, prossiga em frente, cabeça erguida, e vamos aos resultados, tá bom? A paz do Senhor a todos e até mais.